Vamos falar agora sobre o diagnóstico da asma. Então, a asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas. Então, como a gente pode ver aqui nessa imagem, existem vários fatores que podem desencadear uma crise asmática, né? Ou fazer com que a pessoa tenha a sua asma em descontrole. Então, alergias, por exemplo, pelos, ácaros, pólen, né, ficar próximo a animais, né, por conta principalmente dos seus pelos. Nós temos infecções, né, doenças principalmente respiratórias, como por exemplo uma gripe, fatores ocupacionais, como por exemplo uma pessoa que mexe com tinta, produtos químicos. Temos também mudanças de tempo, alterações climáticas, então pode afetar o exercício físico, então o ar frio, fatores emocionais e odores fortes. Outros fatores também que podem afetar, fatores, a fumaça de cigarro, refluxo gastroesofágico, poluição, alimentos, alguns alimentos reagem de forma adequada, fatores hormonais, obesidade e algumas medicações. Então, tudo isso pode desencadear, né, uma crise asmática ou uma piora do tratamento da asma. Então, o diagnóstico normalmente provém da história clínica. Então, tosse particularmente se piora à noite, sibilos recorrentes, dispneia recorrente e opressão torácica recorrente. Então, o exame físico vai mostrar muitas coisas, como, por exemplo, alteração na musculatura respiratória, padrão respiratório, e a gente também tem que realizar a avaliação da função pulmonar, como, por exemplo, a espirometria, antes e após o uso de broncodilatador, para ver se a gente tem a reversão, né, do broncoespasmo. O teste de broncoprovocação, que é um teste que você provoca um espasmo, né, um broncoespasmo, e observa como o sistema reage, e medidas seriadas de pico de fluxo respiratório. Então, a gente faz lá o pico de fluxo respiratório com o Peak Flow. Então, a espirometria, estabelecer o diagnóstico, né, é fundamental, então a espirometria permite isso. Documentar também a gravidade da obstrução ao fluxo aéreo, se ela tem pioras ou não. E monitorar o curso da doença e as modificações decorrentes do tratamento. Então, o diagnóstico da limitação ao fluxo aéreo, normalmente é indicado de uma baixa VF1 sobre CVF, então conhecido como difenô. A intensidade da limitação determinada pela redução percentual do VF1 em relação aos valores previstos. Então, veja, é visto se o volume expiratório forçado no primeiro segundo está muito abaixo do previsto, e a demonstração de reversibilidade após inalação de broncodilatador. Vamos supor, você faz o VF1 e você faz o difenô e tem uma limitação ao fluxo aéreo importante, porém, após você fazer a inalação com broncodilatador, essa via aérea volta ao normal, então fica com os valores perto do predito. Então, isso se mostra a reversibilidade após o broncodilatador. Então, existe a verificação da hiperresponsividade das vias aéreas, então, através do teste de broncoprovocação. Então, é indicado para confirmar o diagnóstico em pacientes com espirometria normal ou sem resposta significativa ao broncodilatador. Então, é uma segunda opção caso o primeiro teste da espirometria não seja conclusivo. Então, é feita a inalação de substâncias broncoconstritoras, então, metacolina, carbacol ou histamina. E aí você faz uma broncoprovocação também possível por exercício. Não aconselho a chegar a esse ponto, porque você está provocando um broncoespasmo na pessoa. E aí você vai ver a hiperresponsividade das vias aéreas, que muitas vezes não é exclusiva na asma, podendo estar presente em outras doenças obstrutivas ou até rinite. Então, a hiperresponsividade, normalmente, que você vê pela broncoprovocação, não necessariamente é causada por uma pessoa asmática, e sim pode estar em qualquer outra pessoa. Também as medidas seriadas do pico de fluxo respiratório, então, através do aparelho PeakFlow. Então, a medida da variação diurna exagerada do Peak Flow e as medidas mais simples, tudo isso é uma medida mais simples porém, menos acurada. Né? Você não está fazendo um teste, por exemplo, a espirometria. Né? Ele é muito dependente do esforço do paciente. Então, as medidas matinais e vespertinas devem ser obtidas durante 2 semanas. Então, todo dia, de manhã e de noite, será feito o teste do Peak Flow.
né, o pico de fluxo expiratório. Aí você vai observar a diferença entre os valores matinais e vespertinos e dividir e pegar, né, o maior valor. Então, você pega um resultado em percentual. E você vai ver que se as variações diurnas forem maior do que 20%, são consideradas, então, positivas. Então, se você tem uma diferença de matutino para diurno, né, de mais de 20%, então você está considerando positivo para uma reação asmática. Né? O pico de fluxo expiratório avalia grandes vias aéreas e é esforço dependente, então depende da boa vontade e do esforço do paciente. E produz medidas de má qualidade e seus valores variam entre os diversos aparelhos. Então, é importante que sempre seja realizado da mesma forma, com o mesmo aparelho, né? Porque ele pode variar muito sua acurácia. E a classificação normalmente é por leve, persistente moderada, grave, onde você observa algumas restrições, tá? Então, a asma tem formas de ser diagnosticadas e a gente não pode deixá-las de observar. É isso. Abraços.